Dou-vos as boas tardes. Hoje é uma ação muito especial, não sei se vou estar à altura, porque hoje demos início ao seminário mais importante do que desenhar é afiar o lápis, e o propósito da minha leitura, que é a primeira de um conjunto de leituras que vão correr concomitantemente com os vários seminários que compõem este seminário contínuo, como lhe chamamos. Esta primeira leitura tem um pouco a ambição de ser, por um lado, de estabelecer uma espécie de cartografia para a constelação de pessoas que reunimos, e é uma constelação rica, como vão ver, ao longo destes meses, e, por outro lado, de criar, de elencar uma série de temas, não tentando propriamente explicar o que é o seminário, porque ainda não sabemos bem o que é, nenhum de nós sabe, e, portanto, de tentar fazer uma espécie de lançar algumas pistas para depois irmos aos poucos, em conjunto, pensando, refletindo e construindo aquilo que o seminário virá a ser. Mas antes de começar, queria muito agradecer à Cília e ao Maurício de me acolherem mais uma vez. Este é um desafio muito emotivo para mim, porque é uma espécie de, como é que eu ia dizer, de ponto culminante de toda esta experiência que tem sido a Porta, que é, mais uma vez, uma experiência coletiva e que eu acompanho há muitos anos, como sabem. Portanto, agradecer-lhes, e depois às pessoas que aqui estão com eles, o Helder, agradecer à Luísa também toda esta experiência que temos vindo a assistir com os ateliês que ela vem fazendo aqui na Porta, e a todas as pessoas ligadas a esta experiência. Bom, então, a estrutura daquilo que eu vou dizer hoje é relativamente desconexa, não tem um fio condutor tipo conferência, e divide-se em alguns fragmentos que eu acho que farão algum sentido em conjunto, mas que anunciam um bocadinho também a estrutura fragmentária deste seminário. Portanto, o seminário é um seminário que parte de uma experiência feita há 15 anos. Na realidade, começou há 17 anos. Um livro que eu e o Manuel Zimbro fizemos em conjunto com um conjunto de outras pessoas, um livro de desenho, que era uma espécie de exercício um pouco impossível de fazer um livro de desenho, um livro sobre desenho, em rigor não sabendo como ia ser o livro. Portanto, o projeto foi um projeto de construção desse livro, e eu desafiei o Manel para o fazer, para o coordenar, e no livro, que é um livro branco, com um furo que percorre toda a edição, e que reúne muita gente, não só no sentido estrito da área das artes, ou das artes plásticas, das artes visuais. Há uma frase, que é uma frase do Manel: mais importante do que desenhar é afiar o lápis. Eu gosto muito desta frase, porque ela tem o sentido fino de humor que o Manel, como nós sabemos, quem o conheceu, tinha, mas é uma frase muito séria ao mesmo tempo. Mas entre o lado mais humorístico, mais irónico, mais divertido, e o lado mais sério, há toda uma zona de sombra ou de mistério que não sabemos exatamente bem o que é que isto quer dizer. Pode querer dizer muita coisa, pode ser uma espécie de elogio da preguiça, ou da espera, da concentração, da meditação, antes de propriamente se passar ao desenho, mas pode, por outro lado, ser isso, o desenho mesmo. O desenho ser todo o espaço e o tempo que medeia entre uma observação, uma ideia, algo que sabemos, algo que não sabemos, e depois a concretização disso. Portanto, o desenho está hesitante sempre, não é? Num tempo que é, por um lado, o tempo da projeção, e por outro lado, o tempo da realização. E obviamente que o desenho
como já falámos aqui em algumas ocasiões, o desenho dispensa, o desenho não tem fim, não tem finalidade. Isso coloca-o numa zona bem interessante entre o exercício artístico, no sentido mais estrito do termo, e a prática, o labor da vida cotidiana, não é? A forma como nos construímos a nós próprios e como nos projetamos no futuro, não é? E, portanto, há obviamente no desenho muita parte de mistério, mas também há uma clareza muito grande, e por isso nós entendemos que este seminário, que no fundo participa de um movimento muito importante para a Porta, que é um movimento, eu diria, que vai reunir muita gente nestes próximos 2 anos, e que, no fundo, participa também de uma transformação, para quem conhece a Porta, muito visível na forma como novas gerações estão a visitar a Porta, estão a trabalhar na Porta, estão a refletir, a discutir, etc. Portanto, entendemos que o desenho era verdadeiramente o modo certo. Eu não sabia exatamente o que ia dizer até hoje. Tenho muita coisa para dizer, não é? Quero falar de forma muito, muito precisa, o mais precisa que conseguir, sobre a estrutura do seminário. Portanto, isto serve também um bocadinho como organização de ideias. Falar um bocadinho dos propósitos do seminário, o que é que verdadeiramente nós queremos que seja. Falar um pouco das pessoas que vêm cá até fevereiro do próximo ano. No fundo, descrever o que é o seminário, mas, por outro lado, há algumas questões de que eu queria falar, queria abordar, não é? Queria refletir convosco, e eu acho que há uma ligação perfeita, se bem que seja trágica, entre a minha última leitura aqui e esta. E tem a ver com 2 acontecimentos. Um que é uma descoberta, dois acontecimentos que aconteceram agora, nas 2 últimas semanas, coisas muito, muito, muito próximas de nós. Portanto, eu reajo a elas assim ao vivo mesmo. Uma que tem 73 mil anos de existência, que é a descoberta do desenho mais antigo do mundo, não é? Foi agora tornada pública, se bem que já tivesse sido feita há algum tempo. E a outra é uma notícia trágica, um acontecimento trágico, que é o desaparecimento do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Isso faz uma sinapse perfeita, uma ligação perfeita àquilo de que eu falei na última vez que me sentei aqui, perante vós, perante o público, que no fundo era uma pequena história de um conjunto de acontecimentos trágicos, de um conjunto de destruições, mas que era uma história que tinha uma espécie de desenlace final, que tinha que ver com uma reflexão sobre o que é memória, sobre o que é arquivar, sobre o que é guardar, e de que forma é que nós podemos preservar a memória num tempo que é fatalmente de destruição e de desaparecimento. E falámos sobre a memória oral, sobre a ideia do monumento, como é que os monumentos se fixam, o que é que eles representam, o que é que podem significar, e de que forma é que o monumento pode estar ligado ao acontecimento, não é? Como é que estas 2 coisas podem realizar, como José Gil diz no último livro dele, uma torção, o acontecimento e o monumento, como é que se encontram e como é que de uma certa forma se manifestam. Como é que o monumento não é só um símbolo desligado das coisas que acontecem. E eu queria falar sobre estas 2 coisas. Queria falar sobre a descoberta do desenho mais antigo do mundo. Eu tinha pensado que a conferência era para crianças, portanto tinha adotado ia adotar um tom mais infantil não, ia de uma certa forma ter muito mais responsabilidade na forma como ia dizer as coisas, e trouxe umas histórias para contar, se calhar vou-vos contar a vós. Esta é uma imagem do arquiteto Jan van Eyck, um arquiteto holandês, um orfanato que ele construiu, e é uma imagem que gosto muito, porque é particularmente
é particularmente poética, não é? Nesta questão da linha circular, do círculo, não é? Uma espécie de tempo contínuo que não tem princípio nem fim. E este orfanato participa de uma espécie de renovação que nos anos 50 houve das estruturas arquitetónicas, não é? Um olhar mais antropológico, mais etnográfico sobre as estruturas e também as estruturas arquitetónicas vá lá, mais concentracionárias, não é? Coletivas, no sentido de albergar um conjunto muito específico de pessoas, neste caso de crianças órfãs, não é? Depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é um acontecimento que obviamente traz uma reflexão, engendra uma reflexão sobre nós próprios, sobre, depois da destruição, o que é que queremos ser, o que é que pensamos ser. E eu hoje juntei um conjunto de coisas a pensar um bocadinho nisso, neste tempo que é um tempo de facto estranho, não é? Que há assim uma espécie de atmosfera estranha no ar, já há algum tempo na realidade, e que não sabemos muito bem o que é que nos vai acontecer. A reflexão era de que forma não estar nessa expectativa, mas construir a partir deste vazio, que é um vazio mais ou menos angustiante, digamos. E então esta imagem é uma imagem que me parece que pode abrir e fechar a leitura de hoje. Bem, a imagem que nós elegemos como imagem simbólica, a imagem recorrente deste workshop, deste seminário, é esta imagem de um desenho de Manuel Zimbro, que é um desenho de um torrão de terra, que faz parte de uma série de desenhos de torrões de terra que Manuel Zimbro publica numa edição que fez com a Porta e que aqui expôs, não é? Não estou enganado, expô-la aqui. Não, foi esse trabalho. Não, a História Secreta da Aviação, mas que faz parte desse... que faz parte dessa conversa, não é? Entre a terra e o ar. E é a imagem que vai circular, que vai percorrer todos estes meses, e é uma imagem que é interessante para memorizarmos depois de a deixarmos de ver sobre algumas coisas que eu queria dizer. Então falarmos antes de irmos ao desenho mais antigo do mundo, queria falar um bocadinho deste seminário. É um seminário contínuo e coletivo. É um seminário que é feito por um conjunto de pessoas. É um bocadinho uma espécie de um cadáver esquisito, um cadáver exquis que é retomado sem a pessoa que vem a seguir saber exatamente o que se passou anteriormente. Portanto, é como se o conjunto de exercícios que o seminário propõe fossem, digamos, se entrecruzassem e pegassem onde o outro acaba, sem estarmos a ver exatamente o que é que foi o outro, não é? O meu papel vai ser um pouco de fazer esta transmissão. Hoje eu falo a seguir à intensa experiência que a Sara Bichão e a Manon Arroy, que aqui estão, propuseram ao grupo de pessoas. Seria muito interessante que as pessoas viessem a um seminário a seguir ao outro, porque penso que a experiência será muito forte. Mas, na realidade, eu queria já falar um bocadinho sobre o que se passou hoje. O formato do seminário articula um seminário, um workshop, e seminário, no sentido etimológico do termo, é uma sementeira, não é? No fundo, uma sementeira é algo que... uma espécie de canteiro, de terreno onde se semeia para se colher depois, para se multiplicar, e a ideia deste seminário é que ele seja verdadeiramente algo cujo objetivo não é propriamente o que se passa, mas as sementes que vai deixar para o futuro, não é? E desse ponto de vista, o desenho é muito importante para nós enquanto forma de pensar e de agir ao mesmo tempo, mas enquanto forma de projetar alguma coisa. E
sendo esta ideia de semear e para transplantar depois, né? Portanto, para multiplicar, achamos que o desenho é a ferramenta perfeita, não só porque o desenho serve para pensar, serve para projetar, como serve ao mesmo tempo, ou tem intrínseca esta ideia de ser uma espécie de meio ecológico, não é? Uma espécie de meio que faz a poupança de recursos. Não é? O desenho, em rigor, é algo que dispensa as ferramentas exteriores, não é? O desenho é algo que nos é interior e, portanto, é algo que se pode praticar com muito poucos meios. Esse era algo que nos interessava. Este é outro mote, o desenho como uma prática ecológica. Não é? E esta ideia de, no fundo, nos inscrevermos já no futuro, não é? No fundo, nos inscrevermos onde, de tentarmos numa época, não é? Como já se lhe chamou, uma espécie de modernidade ou de pós-modernidade líquida, em que não sabemos bem, em que não temos a noção do contorno das coisas, não temos a noção do tempo das coisas, em que estamos imersos numa espécie de realidade líquida que não conseguimos pensar, não é? Em que os ecrãs, uma espécie de tempo sem tempo, está constantemente a entrar-nos pela vida adentro, não é? O que nos interessava era trazer o desenho que, abrindo um parênteses, é muito provavelmente a linguagem privilegiada aqui na Porta, não é? Foi pelo desenho que se encontraram uma série de pessoas aqui na Porta, de trazer o desenho como essa forma, como uma prática ecológica que, no próprio ato de ser feita, já transporta com ela uma consciência não só de nós no mundo, mas eu diria, não é, fazendo um jogo de palavras, do mundo em nós, não é? Portanto, algo que tem que ver com uma relação, com a relação com o outro, com a relação com as outras entidades, com a relação, eu diria, com todas as formas de vida, não é? O seminário da Sara e da Manon acho que trouxe essa ideia, não é? Da relação, não é? Da aproximação, do espaço de cada um num espaço comum, não é? Do espaço de intimidade de cada um num espaço comum de partilha, de comunidade, digamos. O desenho, como dizia Manuel Zimbra, eu tenho repetido esta ideia, mas aqui era parvo que não a dissesse outra vez. O Manuel dizia que se os homens desenhassem mais, o homem, não é? O homem, as mulheres, se os homens desenhassem mais, haveria menos guerras. Esta é uma ideia bem simples e bem complexa ao mesmo tempo, não é? Parece uma ideia assim, muito simplista, mas se pensarmos bem, o desenho convoca verdadeiramente uma espécie de tempo que coincide com uma ação e, ao mesmo tempo, um tempo, como o Django Hernandes disse nesta mesma sala, um tempo que faz confluir as três dimensões temporais, o passado, o futuro e o presente, não é? A capacidade de antecipar o que vai acontecer. E, portanto, esta ideia de que se desenhasse mais havia menos guerras tem exatamente a ver com isso. Tem que ver com uma espécie de viver, de construir uma individualidade, de construirmos o nosso próprio espaço e, sabendo o nosso próprio espaço, de respeitar o espaço dos outros, não é? E, ao mesmo tempo, o desenho engendra esta ideia de concentração e de libertação de uma série de ideias feitas, de lugares comuns. Portanto, uma espécie de abertura a um conjunto de coisas que não conhecemos de nós mesmos, não é? Bom, como tudo o que o Manel dizia, há muita reflexão a fazer sobre ideias muito simples.
O seminário vai convocar sempre uma parte mais prática, um exercício feito por artistas, duplas de artistas ou artistas individuais que estarão na porta em residência durante, grosso modo, 10 dias. E depois uma leitura de alguém que, como eu hoje, depois do seminário, fará uma espécie de apresentação, forçosamente não muito longa, para que haja depois um debate final. Esta conjugação é uma conjugação que foi feita também de forma um pouco cega, mas que traz pessoas de vários campos. Há artistas que farão o seminário, mas depois há outros artistas que virão falar sobre a prática deles. Há pessoas, digamos, pessoas que não podem ser propriamente só circunscritas com esta espécie de designação de artista, que vêm fazer os exercícios também, e pessoas que vêm fazer leituras sobre campos muito diferentes. Eu gostava de nomear os participantes deste workshop. Vamos ter o António Pop e a Joana Fervença, que são dois artistas que trabalham individualmente, mas em conjunto também, e que nós desafiamos para virem fazer este seminário. Quer a Joana, quer o António trabalham, eu não diria sobretudo, mas a base do trabalho deles é o desenho. A Joana é arquiteta e o desenho é a principal ferramenta do trabalho dela. O Tó é um artista que trabalha desde sempre com o corpo e com a palavra, e há alguns anos, de uma forma consistente, tem vindo a desenvolver práticas meditativas que eu acho que vão ser muito interessantes no seminário que eles farão. Eu falo sobre as pessoas ou no meio sem haver uma ordem. A Eglantina Monteiro é antropóloga, trabalhou muito com os índios da Amazónia, com alguns povos da Amazónia, trabalhou em África, fez muito trabalho de campo, e eu pedi-lhe para ela falar sobre o pensamento ameríndio. Ela falará sobre as maravilhosas investigações que a Berta Gleiser Ribeiro, mulher de um grande antropólogo brasileiro, Darcy Ribeiro, fez junto de comunidades índias. Nós veremos daqui a pouco um belíssimo retrato da Berta. Letícia Moraes é uma artista que trabalha com desenho e também com outras linguagens, e ela virá fazer também o seminário, muito interessante, feito a partir de algumas ideias muito interessantes do Jean-Luc Nancy, um filósofo que escreveu sobre desenho de uma forma também maravilhosa. A Liliana Coutinho tem trabalhado, hoje em dia trabalha na Culturgest, no Teatro Maria Matos desenvolveu um ciclo de conferências extraordinariamente fecundo sobre o pensamento ameríndio, sobre o pensamento ecológico, e pedimos também que ela viesse falar sobre essa experiência. A Margarida Mendes é uma curadora e tem-se preocupado sobretudo com questões ecológicas. Vem falar daquilo que nesta altura está a fazer em termos de tese de doutoramento e das exposições delas sobre os oceanos, sobre aquilo que é submerso, sobre o fundo dos mares, também numa perspectiva ecológica, mas também cósmica. A Marta Vingoróvios é o próximo seminário. A Marta criou uma escola nómada e o trabalho dela está indissociavelmente ligado à partilha e ao exercício coletivo, não é? Aos exercícios coletivos. Portanto, tenho muitas expectativas para o que a Marta, a seguir à Manon e à Sara, fará. O Nicolau da Costa chama-se ele próprio, diz dele próprio ser um apicontemplador, não um apicultor, um apicontemplador, alguém que trabalha com abelhas no sentido de recolonizar o sítio onde vive. A Costa Vicentina é um daqueles guardiões do lugar que não só o pensa, como a prática dele está muito ligada
digamos, à preservação e à reativação não só do espírito do lugar, como da vitalidade do ecossistema de um determinado lugar. Ele vem falar sobre o trabalho, vem fazer uma residência, vem falar e vai fazer um seminário em que certamente essas ideias estarão patentes. Os Secrei, uma dupla de arquitetos do Porto, o Francisco e o Pedro Gervel, Francisco Adão Silva e o Pedro Gervel, vêm fazer uma leitura sobre o trabalho que fazem, uma arquitetura sustentável, uma arquitetura da terra. São seguramente dois dos arquitetos que estão a fazer um trabalho mais consciente destas questões que hoje em dia nos parecem muito urgentes. Eles há muito tempo que trabalham com a terra, com uma arquitetura que é perecível, que é sustentável, que emerge e que desaparecerá naturalmente com o tempo. Não é? O Rui Horta Pereira é um desenhador, alguém que desenha sobretudo, e alguém que também tem uma prática educativa muito interessante. Virá também fazer um seminário, como o Rui Moreira. O Rui Moreira fará um seminário longo, um seminário contínuo, de 10 horas, portanto, se acharam que o seminário da Manon e da Sara foi longo, do Rui é baseado numa ideia de resistência, o Rui propõe um exercício que é: os participantes farão um desenho durante um ano, portanto o seminário dele vai ainda demorar mais um ano, digamos, a consequência disso logo se verá. A Sara Bichão e a Manon já foram apresentadas, apresento-as em retrospectiva. A Sara e a Manon trabalham em conjunto há já algum tempo, têm uma prática individual que eu diria muito distinta uma da outra, mas tem uma prática comum, uma prática coletiva que eu acho que é muitíssimo interessante, ao mesmo tempo que é misteriosa, e a residência está cumprida, o seminário também, e bom, estamos todos ainda à espera das consequências disso. O Tomás Cunha Ferreira é um artista também, músico. Ele trabalha eminentemente com desenho, com constelações geométricas. Nos últimos anos tem feito um trabalho incrível sobre desenhos com fios e uma pesquisa sobre desenhos feitos com fio, não é? E julgo que será sobre isso que ele virá aqui, vai lá trabalhar. Por último, o Paulo David, como sabem arquiteto a trabalhar no Funchal, na Madeira, daqui oriundo. O Paulo foi desafiado por nós, pela Porta 33, para que aqui neste espaço e em paralelo com o seminário mais importante de desenhar é Fiero Lápis, aconteça uma exposição, que também será uma exposição contínua, que percorre todo o seminário, sobre a prática do Paulo David, portanto, a prática mais ampla, sobre a linguagem do Paulo David, mas ao mesmo tempo sobre o projeto que o Paulo desenvolveu neste último ano, o projeto a que se chamou, não é, conhecido como o Gabinete da Cidade do Funchal, que se seguiu, que lhe foi encomendado pelo município do Funchal depois da catástrofe, não é, dos incêndios, do grande incêndio que por pouco não consumiu toda a cidade. E este é um desafio que o Paulo David aceitou e vai ser muito interessante porque a exposição tem várias etapas, vai crescendo, ou por outro lado vai desaparecendo a exposição, tem vários modos de se materializar ou de se desmaterializar e no fundo estaremos a falar sobre um arquiteto que concentra tudo isto, não é? O gesto do Paulo, o desenho do Paulo concentra tudo isto, toda esta ideia de uma arquitetura que é pensada
enquanto desenho para o lugar, ou para tocar apenas no lugar, não é? Para compreender, mensurar, ser uma espécie de sismógrafo do lugar onde se dá, onde existe, onde é construída. É de facto um gesto exemplar, como exemplar e ainda por descobrir, quer dizer, exemplar no sentido de ser um trabalho inédito e de ser um trabalho absolutamente gigantesco, o trabalho feito no gabinete da cidade, neste tempo de crise, para responder a uma crise, para responder a uma destruição e propor uma série de princípios que todos esperamos possam ser implantados aqui e noutro lugar a quem tenha acontecido isso. É preciso perceber que é uma metáfora também. O facto, o gabinete da cidade é algo que responde a um acontecimento tangível, portanto, a um acontecimento de destruição, mas é uma metáfora também acontece num movimento mais amplo de destruição que estamos a viver e numa espécie de um momento em que não sabemos bem como lhe responder, não é? Eu não sei se aqui, mas falo algumas vezes sobre isso. Há uma espécie de... Como é que é dizer isto? Há uma espécie de alguma coisa que nos está a acontecer que é... já percebemos que estamos a viver no futuro, mas há um conjunto de forças, eu acho que são forças do mal, que nos estão a prender a um passado onde já não nos sentimos confortáveis, onde já sentimos não pertencer, não é? E essa é uma luta que eu diria é a nossa luta, é a luta do nosso tempo e tem que ver com um tempo muito mais alargado, que é a possibilidade de uma extinção, não é? Há forças que lutam contra essa espécie de evidência que é estarmos em contrarrelógio já, não é? Ou seja, as ideias que estas gerações mais novas já transportam com elas estão a ser, de uma certa forma, travadas por paradigmas que já não nos protegem, já não são produtivos, em rigor nunca foram, mas paradigmas, visões do mundo que têm que ver com um olhar bastante curto, não é? Ligado a práticas capitalistas, ao lucro fácil e à sobrevivência de alguns em detrimento de outros. Portanto, eu acho que este tempo é um tempo estranho porque é um tempo que condensa, que tem o passado e o futuro ao mesmo tempo, quando já percebemos que, obviamente, a solução não está aqui e agora, mas está noutro lugar, não é? Noutro tempo. E esta ideia, bom, dizer-vos que não falei do Pedro Paixão, é outro dos cúmplices da porta que virá também falar sobre desenho. O Pedro tem feito um trabalho teórico e prático, o trabalho dele enquanto artista, mas também enquanto teórico do desenho, é precisamente estruturante para pensarmos o desenho aqui, hoje e agora, e o Pedro virá também falar sobre isso. Mas voltando aos tempos de crise, eu gostava de falar um pouco sobre um dos acontecimentos que eu retive para falarmos hoje, e não me espero alongar muito sobre ele, que é o desaparecimento do Museu do Rio de Janeiro, o Museu Histórico do Rio de Janeiro. Como sabem, o museu ardeu completamente, perdeu-se o espólio inteiro, um espólio riquíssimo. Eu vou citar 2 ou 3 passagens de uma entrevista do antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro, que é o nome maior da antropologia ameríndia, a antropologia que estuda os índios da América, sobretudo da América do Sul, quando agora, entrevistado pelo Jornal Público, ele teceu uma série de considerações sobre esta perda que é absolutamente irreparável. Os que estiveram cá na última leitura que eu fiz recordam-se que eu falei sobre a queda do arquivo da cidade de Colónia em 2009,
portanto, é interessante que não façamos aqui uma espécie de relação causa e efeito, não pensarmos que foi por ser no Brasil e as condições que o Brasil está a atravessar e a indigência do poder político que o museu... Foi por tudo isso que o museu ardeu, mas não é só num país como o Brasil que estes acontecimentos se dão. Em Colónia, numa das cidades alemãs mais ricas e mais ricas em termos patrimoniais, o arquivo da cidade de Colónia caiu. O arquivo era o arquivo mais importante, provavelmente, na Alemanha. Continha documentos muito importantes para a história alemã e, portanto, não há uma relação direta de causa e efeito, digamos assim, ou não é generalizável que só nos países em que não há uma sintonia entre o poder político e o conhecimento e a cultura, no sentido amplo do termo, que essas coisas acontecem. Mas a perda é, de facto, uma perda absolutamente trágica e totalmente desoladora e que eu acho que é, mais uma vez, uma metáfora, se bem que uma metáfora muito palpável, daquilo que vivemos hoje em dia. Não é? Uma espécie de sentimento de impotência na altura em que o acontecimento desta magnitude se dá. Como é que reagimos a ele? O Viveiros de Castro diz uma coisa muito interessante. Perguntam-lhe e o que se deve agora fazer perante este edifício queimado, e ele responde: a minha vontade, com a raiva que todos estamos sentindo, é deixar aquela ruína como memento mori, como memória dos mortos, das coisas mortas, dos povos mortos, dos arquivos mortos destruídos nesse incêndio. Eu não construiria nada naquele lugar e, sobretudo, não tentaria esconder, apagar esse evento, fingindo que nada aconteceu e tentando colocar ali um prédio moderno, um museu digital, um museu da internet. Não duvido nada que surjam com essa ideia. Gostaria que aquilo permanecesse em cinzas, em ruínas, apenas com a fachada de pé, para que todos vissem, se lembrassem. Um memorial. Bom, é poderosa a ideia, não é? Esta ideia de que a cosmética da reconstrução tudo sara e tudo faz esquecer, mas a questão de que estamos verdadeiramente a falar é a questão da memória, não é? E quando eu digo que estamos impotentes perante acontecimentos destes, não só na forma como reagimos, mas também na forma como nos preservamos a partir destes acontecimentos, ou como preservamos a memória, não é? Nós temos, de uma certa forma, delegado nos documentos, nas coisas, nos objetos, a nossa memória. O que, de uma certa forma, é extraordinariamente precário, não é? A memória material é extraordinariamente precária perante a destruição. E, mais uma vez, como na altura em que o arquivo da cidade de Colónia ruiu e se perderam milhares e milhares de documentos irrecuperáveis, mais uma vez, perante esta tragédia, que eu acho que é mais devastadora ainda, porque o incêndio destruiu tudo, não ficou nada. Ficou, é muito bonito, um meteorito, não é? Um meteorito foi a única coisa que sobreviveu ao incêndio. Bom, já falaremos desse meteorito quando voltarmos ao torrão de terra do Manel e depois quando virmos o desenho mais antigo que se conhece até hoje. Mas o Viveiros de Castro, de facto, é alguém que pode falar desta questão da memória. O Viveiros de Castro tem trabalhado com comunidades indígenas que, de uma certa forma, viram destruídas muito do seu património material que estava representado neste museu. Era talvez a parte mais rica, até porque tinha uma relação com alguns povos que tinham desaparecido já nesta voragem do mundo moderno que rasura tudo aquilo que não está, digamos, alinhado com o tempo, com este tempo, não é? E, portanto, muitas comunidades índias, como sabemos, foram desaparecendo. A Amazónia vai, a pouco e pouco, sendo devastada e esta luta desigual entre colonos e entre grandes grupos financeiros, não somente brasileiros, chineses, etc., que vão avançando pela Amazónia e vão, digamos, restringindo cada vez mais os territórios em que os índios, em que estas comunidades índias
tentam, de uma certa forma, continuar um modo de vida que, sabemos todos hoje, é muito mais ecológico e muito mais respeitador das outras entidades e de um ecossistema autossustentável, digamos assim. Este era o primeiro acontecimento. A entrevista do Viveiros de Castro é muito interessante. É uma entrevista muito magoada, não é? De um homem magoado, mas é uma entrevista muito fria, no sentido de, perante o que aconteceu, não há meias palavras, quer dizer, e o que aconteceu não é diferente do que aconteceu a estes povos, não é? Este desaparecimento que é inelutável e irrecuperável é só um eco material daquilo que aconteceu a pessoas, não é? E a comunidades humanas, digamos. Mas depois do torrão de terra do Manel, que estranhamente se parece com um meteorito, o outro objeto que eu trouxe, que é uma imagem que nos últimos 2 ou 3 dias foi tornada pública, que é a imagem então do desenho mais antigo feito por mão de homem que se conhece, que é este desenho que, segundo os especialistas, tem 73 mil anos, que é constituído por 9 linhas horizontais e verticais. Há quem lhe chama uma espécie de hashtag, não é? Para as novas gerações compreenderem o que é que está em causa. E é um desenho que foi encontrado é um fragmento de rocha que foi encontrado numa gruta na África do Sul, a gruta de Belombos, e que é extraordinária, não é? Para nós é extraordinário porque ecoa o torrão de terra do Manel, ecoa também este meteorito que não estamos a ver, e cria esta espécie de vertigem, mas de reconhecimento também de algo que nos é absolutamente familiar, não é? Que é o desenho. O desenho, como também já disse aqui, é, digamos, algo que está intrinsecamente ligado à origem da humanidade, não é? A origem da arte está ligada à origem da humanidade. É, obviamente, a forma mais clara e mais misteriosa de expressão humana, não é? Como é que o desenho surge, porque é que o desenho surge, e porque é que a consciência de si, a consciência de nós, engendra o ato de desenhar, não é? Esse manter-se-á sempre como um mistério. De todas as formas, os arqueólogos que descobriram este desenho, sim, eu vou passar um pequeno vídeo no YouTube só para vermos como é que o desenho surge. Dizem uma coisa interessante. Eles consideram este desenho um desenho abstrato. Abstrato no sentido em que não tem figuração, não é? Não figura nada, não figura um corpo de homem, um corpo de animal. E é interessante, era interessante que retivéssemos esta ideia para depois voltarmos a ela. O desenho é um fragmento, não é? Portanto, aquilo que vemos é a continuidade do desenho. Bom, e eu gostava de vos passar um excerto. Esta é a parte interativa da nossa conversa, que é um excerto com cerca de 7 minutos. A voz que vamos ouvir é a voz do José Gil, o filósofo português, cujo último livro, chamado Causa e Ritmo, é um livro que vos aconselho vivamente. Eu acho que é o livro das nossas gerações, das gerações que vivem hoje e que se questionam hoje sobre o lugar delas no mundo. E é um livro em que o José Gil fala sobre a arte, a magia, a feitiçaria, a ecologia, o yoga. Fala sobre os poderes do corpo. E fala sobre o conhecimento do corpo que a humanidade foi adquirindo e que ele próprio foi adquirindo nos últimos anos. E há um trabalho absolutamente gigantesco e urgente de ler. Vamos ouvi-lo. Esta é uma conferência que ele fez no Centro José de Guimarães, onde eu trabalho, justamente sobre objeto de arte e objeto mágico. Já é uma parte final da conversa em que ele está a dilucidar esta questão. O que é que diferencia um objeto de arte e um objeto mágico? E, portanto, é mesmo nessa parte que vamos apanhar. Eis o que me parece sempre, certo?
é que o objeto de arte aparece quando há uma espécie de reflexão do objeto sobre si próprio. Aí não há mais finalidade do objeto, senão um certo nexo das suas formas e forças. O nexo não é só das formas, é das formas em balanço com as forças. Mas não há nenhum fim para atribuir ao objeto de arte. Agora, que se pode posterior atribuir finalidades ao objeto de arte, é evidente. Finalidades que são da ordem das finalidades terapêuticas mágicas. Como nós sabemos, há os objetos na Idade Média, no século XVI, havia muitos quadros, retábulos, enzenados, por exemplo, que tinham uma função terapêutica. Abria-se e curava-se a pessoa, abria-se a pessoa, o doente para diante do retábulo, abria-se o retábulo no chão, diante daquele Cristo, a representação era tão. Pronto, está mudado. Isso é um objeto terapêutico, atribui-se uma finalidade ao objeto exterior. E eu posso fazê-lo. Portanto, as coisas não são tão esquemáticas assim. Há subdivisões em que um objeto de arte que se cuidou tão somente da forma tem um uso. E esse uso é eficaz como um objeto mágico. Pode se tornar um objeto mágico. Por outro lado, a partir daqui, nós poderíamos quase fazer uma espécie de fraseamento, isto é artificial, e ao mesmo tempo ajuda a pensar. Fraseamento entre elaborações fatos de elaboração para se chegar, não que haja evolução, não é? Mas é só para pensar. Para se chegar a um objeto de arte. A partir de quê? A partir do primeiro objeto material mágico que é o corpo. Nós temos uma primeira fase em que é o corpo do feiticeiro que é o objeto mágico. Mas isto implica já corpos exteriores, pedras, talismãs, etc. Mas está. Depois temos uma segunda fase em que o objeto mágico é também um objeto de arte. E nós temos, não só muito antes do retábulo de Idenheim e do retrato do rei no século XVII e XVIII, fotográfico, o retrato do XIV, nós temos a escritura rupestres. Eu sugiro-vos que se interessam por isso, se não conhecem, leiam um pequeno livro de dois, que está publicado em livro de bolso, em francês, de um francês, Jean Plat, que é um especialista da arte rupestre, e um antropólogo da África do Sul, especialista da arte rupestre, Sane, que fazem da arte rupestre das cavernas do Paleolítico, francesas, mas também outras, uma teoria que põe, de certa maneira, faz desmoronar as últimas teorias, a Babylon, etc., sobre a arte rupestre. O que é que eles mostram? Eu não vou reproduzir a sua argumentação, que é muito sugestiva, não é especulativa. O que é que eles mostram? Mostram que a arte rupestre quer dizer aquilo que se faz em Foscoa. Eles citam Foscoa. A arte Foscoa. Mas nas grutas de Lascaux, Chauvet, Jean Plat, é especialista da arte de Chauvet, das grutas. O que é que eles mostram? Mostram que as pinturas na pedra das mãos dos bisontes,
dos rinocerontes, que aquelas pinturas são pintadas na rocha para se entrar dentro da rocha. Para se entrar dentro da rocha, são objetos mágicos, para passar para uma outra dimensão, para além do espaço e do tempo, para ficar no chão. Um mundo dos antepassados que está para além da lei da rocha. Isso é revolucionário, extraordinário. O livro chama-se Arte Rupestre e Xamanismo, uma coisa assim. Nós teríamos então uma segunda fase, que seria o objeto de arte, que é um objeto mágico, e o objeto mágico é o objeto de arte, que se confunde um com o outro, nas suas funções precisamente terapêuticas ou de aceder aos antepassados, etc. E depois, finalmente, um objeto de arte em que, então, toda a função seria seria objeto de uma evolução, de uma reflexão sobre si própria, de tal maneira que o objeto de arte nasceria quando se poderia fazer no seu processo criativo essa tal reflexão que desfinaliza completamente a atividade criativa. Ok. No fundo, começamos a chegar ao fim como começamos. Esta ideia de que o desenho não tem finalidade, não tem fim, não é instrumental no sentido de servir para concluir alguma coisa, não é? Uma espécie de processo sem princípio nem fim, em que cada indivíduo se inscreve para encontrar a sua própria individualidade. A vida das plantas, de que vamos falar um pouco a seguir, vou citar 2 ou 3 excertos. A vida das abelhas, uma prática da atenção, uma espécie de abandono à contemplação, à observação das outras formas de vida, ou de todas as formas de vida. Ao homem poderia caber cada vez mais observar as outras formas de vida para se perceber a si próprio, para encontrar um caminho, para fazer menos, para gastar menos e para viver mais, perdendo menos tempo. O desenho é essa forma de observar, fazendo, participando. É uma prática que documenta, que memoriza, que compreende, que incorpora, sobretudo, que faz aprender com o corpo, não é? O José Gil fala sobre esta questão, fala sobre as formas e fala sobre as forças. Fala sobre a forma e sobre a energia, que são obviamente, dois dados muito importantes da nossa existência. O primeiro tem sido privilegiado relativamente ao segundo, não é? Na prática artística. Este seminário pretende trazer, sobretudo, o desenho para um plano anterior ao plano artístico, ao plano da linguagem artística, não é? E trazê-lo no sentido que o desenho existe obviamente sem muito antes da própria linguagem e seguramente muito antes da própria linguagem artística, não é? O desenho existe desde o início dos tempos e desde uma consciência, uma procura daquilo que somos. Eu queria ler mais 2 coisas. A primeira era dois fragmentos de um maravilhoso livro, A Vida das Plantas, de que falaremos ao longo deste seminário. O livro vai ser publicado em breve em português, pelo Pedro Paixão, na Documenta, justamente, com a Fundação Carmona e Costas. É um livro de um filósofo italiano chamado Emanuele Coccia, um jovem filósofo, que tem olhado para uma série de áreas, sobretudo ligado a uma espécie de vida sensível, não é? Como é que nós aprendemos, como é que nós aprendemos o mundo, apreendemos o mundo, não a partir de uma dimensão racional, intelectualizada, que é o cânon da nossa aprendizagem, da nossa constituição cartesiana, vá lá. Mas como é que podemos também aprender o mundo de uma forma sensível, a partir da experiência? E A Vida das Plantas é um livro absolutamente
iluminador e que tem que ver com a própria experiência do Coccia, do Emanuele Coccia. Antes de fazer estudos de filosofia, estudou numa escola agrícola e, portanto, foi desde muito pequeno uma linguagem, não é? uma realidade que era observável e palpável para ele. E depois escreveu sobre ela, não é? Depois ele diz, eu retirei alguns certos, não vou lê-los todos, mas ele diz que algumas coisas muito interessantes para nós, não é? Diz, a semente é uma força capaz de extrair formas incríveis da matéria, mas, nesse ponto, a razão não é apenas uma faculdade humana ou animal, é uma força cósmica. A semente está muito ligada à ideia de razão, pré-cartesianamente, digamos assim, com os gregos. Não é? Os gregos indiciavam a semente à razão. Lembro que estamos nesta sementeira, começamos a sementeira esta semana, não é? E depois ele diz, a velha ideia de que estava falando, onde a semente é uma forma de racionalidade, era também a ideia do artista universal ou do artista cósmico. Essa força racional corresponde à força da matéria em si e não passa pelo pensamento ou pela mediação. A própria matéria busca, inventa, produz as suas formas de vida e racionalidade em simultâneo. E a força que permite isso era frequentemente chamada de força artística. Em grego, há apenas uma palavra para a arte, técnica e razão. As plantas incorporam a ideia estética de uma vitalidade da forma, a capacidade da vida de produzir as suas próprias formas. Inversamente, isso ilustra que as formas não são nada além de seres vivos e que a arte nada mais é do que a esfera na qual as formas ganham vida. As plantas contradizem a ideia do individualismo. Do ponto de vista genético, grandes árvores, por exemplo, são muitas vezes seres com partes geneticamente distintas, as partes antigas e as partes recentes. É um paradoxo interessante. Essas árvores são seres em que diferentes identidades genéticas podem coexistir. E para terminar, só aqui a leitura do Coccia, antes de fazer uma leitura bem mais complexa, eu tinha preparado para o nosso público infantil, que desertou. Ele diz, as plantas são os únicos seres vivos que vivem simultaneamente em dois ambientes contrários, no subsolo e no ar. A vida na Terra é possível graças exclusivamente a essa fonte de energia na Terra, que é também a principal fonte de energia na Terra. Nós sempre esquecemos que a base da nossa existência é extraterrestre, vem do Sol. O fundamento de toda a vida na Terra é essa estrela extraterrestre. As plantas são os seres que terrestrializam o Sol. Eles transmitem a luz do Sol na Terra. Elas tornam essa força extraterrestre terrestre e assim estabelecem uma ligação entre o espaço extraterrestre e a Terra. Isso é algo que conseguimos fazer com painéis solares, mas as plantas fazem isso com os seus próprios corpos e com a sua própria estética, as suas próprias formas. Bem, muitos ensinamentos do livro do Coccia que nós abordaremos seguramente em leituras futuras aqui, mas eu agora queria fazer, lembrando-me dos meus tempos na escola, por isso é que farei esta leitura, queria fazer o exercício mais difícil hoje, que é ler uma cosmogonia, uma origem do mundo dos índios Apache, Jicarilha, da América do Norte. Chama-se Origem dos Animais Terrestres e Celestes. E como em todas as civilizações primitivas, arcaicas, não há uma separação entre a criação e a destruição. Elas estão intimamente ligadas e não há uma separação entre as trevas e a luz. Existem, elas coexistem, como na vida das plantas, não é? Nós vivemos esses tempos hoje, não sabemos bem onde é que vamos cair e estamos a viver essa torção de uma forma particularmente sofrida e particularmente violenta. Talvez o desenho nos possa guiar no sentido de ser esta prática eminentemente individual que nos recentra sobre nós próprios e que nos faz e que nos ajuda a criar uma atenção sobre as coisas, sobre as outras formas de vida, sobre o mundo ao nosso redor, não é? Uma espécie de comunhão que se pode estabelecer entre o interior e o exterior, entre a vida e a morte, entre o passado e o futuro, entre o céu e a terra. Bom, vamos a isso. Eu lembro-me que quando andava na escola detestava ler, portanto, perante as crianças que pensava que estivessem aqui, impus-me esta leitura de um texto belíssimo
que vou torturar um bocado, mas vai ser o final da nossa leitura. A origem dos animais terrestres e celestes. No início, nada havia onde agora está o mundo. Não havia terra, não havia nada senão escuridão, água e ciclones. Não havia seres humanos. Apenas existiam os Atshin. Este era um lugar solitário e inóspito. Não havia peixes nem quaisquer outros seres vivos, mas todos os Atshin viviam aqui desde o início. Tinham todas as matérias necessárias para criar todas as coisas. Primeiro fizeram o mundo, a terra, o submundo, e depois fizeram o céu. Fizeram o mundo com a forma de uma mulher viva e chamaram-lhe mãe. Fizeram o céu com a forma de um homem e chamaram-lhe pai. Ele olha para baixo e ela olha para cima. Ele é o nosso pai e ela é a nossa mãe. O Atshin negro, que era o mais poderoso dos Atshin, fez os animais da terra e os pássaros. Estes disseram-lhe que desejavam ter um companheiro. Queriam que ele criasse o homem. Disseram-lhe: tu não vais estar sempre connosco. O Criador do mundo respondeu: isso é verdade. Um dia talvez irei para um lugar onde ninguém me poderá ver. E pediu-lhes que juntassem todos os objetos que encontrassem. Eles trouxeram pólen de todos os tipos de plantas e juntaram ocre, vermelho, barro branco, pedras brancas, azevis, turquesas, pedras vermelhas, opalas, conchas e uma variedade de pedras preciosas e dispuseram-nas perante o Atshin negro. Eu fico emocionado sempre que leio este texto. Ele disse-lhes que se afastassem um pouco. Virou-se para o leste, depois para o oeste, para o sul, depois para o oeste, e finalmente para o sul, o norte. E finalmente para o norte. Com o pólen, traçou no chão a silhueta de uma figura semelhante à do seu próprio corpo. Colocou no interior as pedras preciosas e os outros objetos, e eles tornaram-se carne e ossos. As turquesas tornaram-se veias, o ocre vermelho sangue, o coral a pele, a pedra branca os ossos. As unhas vieram da opala mexicana, as pupilas dos olhos do azeviche, o branco dos olhos das conchas, o tutano do barro branco e os dentes também da opala. Segurou uma nuvem negra e com ela fez o cabelo. A nuvem torna-se branca quando envelhecemos. O Atshin lançou vento sobre a forma e ela animou-se. Os círculos concêntricos nas pontas dos nossos dedos indicam o caminho que o vento tomou no momento da criação. E quando morremos, o vento deixa o corpo pelas solas dos pés, onde os círculos representam o caminho do vento ao sair do corpo. O homem estava deitado, de barriga para baixo, com os braços esticados. E os pássaros tentaram vê-lo, mas o Atshin proibiu-os, porque o homem estava a nascer para a vida. O homem começou a levantar-se, esticando os braços. Não olhem, disse o Atshin aos pássaros, que estavam agora muito excitados. E é porque os pássaros e os outros animais estavam tão curiosos que hoje em dia as pessoas têm curiosidade e tu estás interessado em saber como o homem foi criado. Bem, uma última imagem que acho que dispensará muitos comentários e que é uma homenagem à Luísa e às suas crianças aqui na porta. Bom, peço desculpa, não era previsto emocionar, mas era uma prova um pouco que faz um pouco uma volta ao passado também, não é? Esta ideia de que somos, de que de facto a nossa vida é uma violência, não é? No sentido em que nos obrigam a fazer coisas que nós não estamos preparados para fazer. Mas este texto é um texto que de facto é tão maravilhoso e tão forte ao mesmo tempo que peço desculpa pela emoção. Bem, abro a conversa, o seminário está aberto, eu acho que vai ser muito forte, não vou poder cá estar sempre como queria acompanhar todos os artistas,
mas acho que vai valer todos os minutos em que ele ocorrerá. E, por outro lado, eu mostro este desenho também por causa disso, não é? O desenho é algo que nos é interno. É lindo este desenho, porque é o desenho interno. Nós somos o desenho. Isso é incrível. É uma clarividência incrível. Nem é o esqueleto que ali está, que é o nosso primeiro desenho. É o segundo desenho, são os órgãos, nesta ideia. E é uma ideia muito duluziana também, do corpo sem órgãos, não é? É incrível, é incrível. E por isso é devastador quando se olha para desenhos de crianças, porque se percebe que nunca poderemos fazer melhor. E desse aspecto é o que o José Gil diz, que é uma coisa imperda, não é? Estamos sempre... não há evolução, há involução. A arte conduz-nos no caminho da involução. E quer dizer, é incrível, não é? Vermos um desenho que tem 73 mil anos, uma espécie de loucura, não é? Uma espécie de vertigem que tem que ver com esta ideia de que não estamos a inventar nada e que estamos sempre à procura da mesma coisa, não é? E o Manel, no fundo, dizia isso, dizia essa coisa de que o desenho é algo que já está e que está em nós, etc. E que, portanto, de facto, dispensa o lápis, não é? Sendo que, por outro lado, é um elogio à preguiça, não é? Não é afiar. O desenho não tem que ver com a inspiração, de facto, mas enquanto esperamos por ela, ao menos que se afie o lápis, não é?